Bom dia, pessoal. Vamos seguindo aqui a nossa aula, né? Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre conceitos, né? Sobre o que seria um centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico ele é considerado uma área, certo? Especializada e complexa, pois é um local onde reúne pessoal, ou seja, equipe, equipamentos, materiais e áreas diversificadas, e peculiares. Tudo isso a fim de entender ou atender pacientes que, por sua patologia ou sua necessidade cirúrgica, são considerados de risco e devem ter uma assistência planejada, organizada, como também coordenada por uma equipe de enfermagem especializada. Então, o que nós podemos entender? Que o centro cirúrgico, quando ele fala que é uma área especializada, é como se fosse uma área restrita, né? Uma área focada a um determinado tipo de tratamento. Nesse caso, seria o tratamento cirúrgico, a cirurgia em si. E quando ele fala nesse conceito que é considerado um lugar complexo, é porque nesse local a gente possui uma gama de atividades, como também de equipamentos com alta tecnologia. Então, isso torna a dinâmica do serviço complexo, né? E aí a gente tem que reúne uma equipe de pessoas, como também tem a presença de equipamentos e materiais diversos voltados para o tratamento desse paciente. Então, esse é o conceito, né, do centro cirúrgico. Lembrar que esse paciente é um paciente considerado um paciente especial, né? E por isso que essa assistência ela deve ser planejada, né? Deve ser organizada e também deve ser coordenada pela equipe de enfermagem, né? Que possui um grande papel aqui no tratamento desse paciente cirúrgico. Prosseguindo, vamos ver a questão da localização do centro cirúrgico. Então, onde esse centro cirúrgico se localiza? Então, o centro cirúrgico ele deve ser independente da circulação geral, isto é, fora do local de grande circulação de pessoas, como, por exemplo, a entrada do hospital, urgência, emergência. Deve ser de fácil acesso o local, da sua localização, aos departamentos que neles necessitam. Então, o bloco cirúrgico ele deve ser próximo às unidades, né, obstétricas, ou seja, maternidade, como também a própria clínica cirúrgica e UTI. Então, por que isso? Uma vez que o paciente ele sai da sala cirúrgica, ele deve ser direcionado a um desses outros setores. Nesse caso, pode ser a unidade obstétrica, né, como também pode ser o retorno para o setor da clínica cirúrgica para o tratamento pós-cirúrgico, como também esse paciente ele pode ser encaminhado para o setor da UTI. A circulação interna dentro do centro cirúrgico, né, deve ser bloqueada, ou seja, é um acesso restrito. Então, somente os funcionários que trabalham no plantão do bloco cirúrgico devem permanecer nesse local, certo? Então, todos os acessos são bloqueados e controlados. É necessário uma paramentação, ou seja, uma roupa específica para esses profissionais estarem fazendo parte desse ambiente para circular dentro do bloco operatório, certo? Então, para esses profissionais se manterem dentro desse espaço, eles possuem uma roupa específica, praticamente a mesma roupa que a gente encontra no setor da UTI, né? Que é o jaleco com formado pela calça e pela blusa, tá? Então, é uma roupa específica. Mais à frente, a gente percebe que esse centro cirúrgico ele é dividido por áreas ou zoneamento, tem o mesmo significado. Então, as zonas ou as áreas do bloco cirúrgico operatório, eles são classificados em 3. A crítica, semicrítica e a não crítica. E agora vamos ver um pouco sobre o conceito de cada uma delas. Então, a área considerada irrestrita é aquela área próxima à entrada do paciente, né? Então, com o trânsito controlado, e aí tem como exemplo os vestiários, né? As secretarias, que são alguns blocos cirúrgicos que possuem algumas salas de secretarias, uma área de transferência de maca, né? E entre outros.
No demais, essa zona irrestrita significa que é uma área que não seja tão próxima às salas do bloco cirúrgico, né? E que não tenha um grande risco de infecção. Aqui, os profissionais eles podem até circular sem estar ainda inserido com essa roupa restrita. Na zona semi-restrita, a área é uma área considerada intermediária entre a não restrita e a restrita, na qual aqui já é obrigatório o uso do uniforme privativo, aquele que eu falei antes que era formado pela calça e pela blusa, né? Geralmente de cor verde, azul, entre outros. Então, como exemplo dessa área considerada semi-restrita, nós temos os corredores, a sala de recuperação pós-anestésica, SRPA, o setor de estoque, almoxarifado interno, né, a recepção do paciente e entre outros. Então, essa área semi-restrita já é uma área onde a gente vê aqui a necessidade, né, obrigatória o uso do uniforme, ou seja, são áreas que são consideradas mais próximas à sala propriamente dita cirúrgica. E por fim, nós temos a zona restrita, né? Que ela possui um trânsito privativo. Esse trânsito privativo, né, a gente tem como exemplo a própria sala cirúrgica e os lavados. Então, aqui nós temos uma imagem de uma sala cirúrgica, certo? Aqui com a mesa, o foco central, a faixa de gases, né? E alguns equipamentos. E em seguida nós temos aqui a imagem de um lavabo. O lavabo, ele tem uma função como se fosse uma pia, né? Então, a função dele é fazer a higienização das mãos, para que os médicos entrem dentro da sala cirúrgica para dar início ao procedimento cirúrgico. Antes, eles passam por esse lavabo, faz a higienização das mãos, certo? E logo após essa higienização que eles podem entrar na sala para se equipar e realizar o procedimento cirúrgico, ok? Percebam, né, que as torneiras desse lavabo um pouco alongada, isso porque após a higienização das mãos, o profissional ele não vai mais tocar com a mão, mas sim com o antebraço, para tanto abrir como também para fechar aqui essas torneiras. Mais adiante, a gente tem que as salas do bloco cirúrgico ou do centro cirúrgico são agrupadas, levando-se em consideração a circulação e o funcionamento, para garantir o que? As técnicas assépticas, ou seja, garantir um bom funcionamento e garantir a limpeza total. Nós também podemos perceber que o centro cirúrgico ele é composto, né, por alguns espaços. Entre eles nós temos os acessos, então os pacientes devem entrar pela porta principal do bloco cirúrgico ou do centro cirúrgico, uma área suficiente para a transferência de marca. O pessoal que trabalha no bloco operatório deve entrar pelo vestiário masculino e feminino. Veja bem, de rotina, esse tipo de profissional, ele entra, né? Ele chega do plantão, chega no plantão, toma seu banho, faz a troca, né, de roupa no vestiário e depois ele segue para as demais áreas. Na estrutura física do bloco cirúrgico, nós temos a presença dos vestiários. Esses vestiários a gente tem tanto para masculino como para feminino, né? Dentro dessa estrutura do bloco cirúrgico, nós temos o posto de enfermagem, onde fica toda a equipe de enfermagem, técnicos e enfermeiros, como também os documentos do paciente, ou seja, o prontuário. Alguns tipos de bloco cirúrgico possuem secretarias, certo? Então, ela é situada no posto de enfermagem, destinado ao serviço burocrático, relatório e controle administrativo, mas nem sempre os blocos cirúrgicos possuem essa secretaria. Sala de estar também faz parte da estrutura do bloco cirúrgico, que é localizada perto dos vestiários, com copa, né, destinado ao conforto e descanso da equipe cirúrgica. Também
nem sempre nós encontramos esse tipo de sala nos blocos. Lavabos, que foi o que apresentei para vocês, ó, para cada 2 salas de operação, deve haver um lavabo com área de aproximadamente 2 metros, né? E 2 torneiras. Então, nós temos aí a presença do lavabo dentro da estrutura física. Nós temos as torneiras, que são as torneiras, não é uma torneira comum, uma torneira especial, com comando que tanto pode ser manual como também sensorial, né? Manual, pedal, sensorial, né? A fim de ter o mínimo contato possível dos membros das mãos com a própria torneira, certo? Sala de material cirúrgico. Aí a gente, dentro dessa sala de material cirúrgico, a gente considera a CMR, a Central de Material e Esterilização. Então, essa Central de Material e Esterilização é uma área, né, preconizada em aproximadamente 8 metros quadrados, que serve para tanto receber o material, como guardar, distribuir todo o material limpo e estéril, né, a ser usado no bloco cirúrgico, conhecido como um arsenal. Nós temos também a sala de serviço, né? E essa sala de serviço a gente considera a área suja ou expurgo, certo? Onde ele serve para coletar, também realizar a triagem e remoção de todo o material utilizado na cirurgia, ou seja, é o local onde recebe todo o material que já foi utilizado, ou seja, o material sujo. Aqui, a equipe, que geralmente é composta pelo técnico de enfermagem, vai realizar os processos de limpeza, para assim poder dar sequência aos processos de esterilização, acondicionamento e distribuição. Dentro dessa estrutura, nós também encontramos as salas cirúrgicas, né? E aí essas salas cirúrgicas, elas podem ser salas compostas por sala obstétrica, sala de cirurgia geral, sala de pequena cirurgia, sala da ortopedia, né? Nós também podemos observar que dentro do bloco cirúrgico, algumas regras devem ser seguidas. Por exemplo, os pisos e as paredes. As pisos e as paredes devem ser laváveis e resistentes, né? Então, as paredes elas devem possuir uma tinta, né, que seja lavável, certo? E também resistente a desinfetantes, porque os desinfetantes do hospital são diferentes do uso doméstico, eles são mais potentes. Com cantos arredondados, a fim de não acumular sujeira, resíduos. O piso deve ser antiderrapante, né? E o forro, o teto, deve ser contínuo, né? Sem fissuras, ele deve ser no sentido único. É proibido usar aqui forro falso removível na sala operatória para possíveis acidentes, evitar possíveis acidentes. Nós temos dentro dessa estrutura que as portas elas devem ter uma largura de aproximadamente 1,5 m, certo? Largura. O ar, a renovação do ar, né? Deve ter uma entrada de ar, está localizada no alto, próximo ao teto e a saída próxima ao piso. Então, todas as aberturas devem possuir filtros de grande eficiência para evitar contaminação. A temperatura ela vai variar entre 25 e 27 graus Celsius, mas isso vai decorrer com cada região. No nosso caso, ela é um pouco abaixo. Lembrar que quanto menor a temperatura, menor é o risco, né, de o paciente adquirir infecção hospitalar. Isso porque infecção no sítio cirúrgico. Isso porque, quanto maior a temperatura, há maior proliferação de bactérias e assim aumenta o risco desse paciente contrair alguma infecção. Então, nesse caso, a menor temperatura é o indicado. Então, dentro dessa temperatura, o sistema deve ser limpo, conforme determinação da Comissão do Controle de Infecção Hospitalar. Nós vamos possuir ainda uma faixa tripla de gases, né, onde vamos ter a presença do oxigênio, do ar comprimido e o alvar. Em seguida, podemos perceber que na sala cirúrgica vai existir, né, ela possui a questão de alguns móveis, aparelhos, equipamentos e materiais que são indispensáveis. Então,
O Lacerda 2003 fala que recomenda a redução e o controle de imóveis e equipamentos dentro da sala operatória. Isso também a ponto de diminuir os riscos de infecção. Com isso, pode evitar o acúmulo de pó e de outras partículas, mas para isso é necessário disponibilizar um local adequado e de fácil acesso para guardar os materiais e equipamentos. Ou seja, na sala cirúrgica deve ter, de fato, somente o essencial. Aqui nós temos algumas imagens onde é demonstrado a entrada de um bloco cirúrgico, né? Como nós citamos a questão das portas, geralmente a sala do bloco cirúrgico, a entrada do bloco cirúrgico é composta por esse tipo de porta. Alguns chamam porta de bang-bang, são aquelas que você não tem maçaneta, que você empurra, né? Você abre um dos lados e você acaba entrando no setor. Outra imagem vai demonstrar a questão da sala cirúrgica, né? Onde nós temos aqui foco central, nós vemos o sistema de ar-condicionado, relógio, a faixa de gases, como citado anteriormente, né? Mesa cirúrgica, bancos, né? Monitor cardíaco e carrinho de parada. É uma pequena estrutura de uma sala cirúrgica. Observe, nós vimos que as tintas, paredes e pisos e forros, né? O forro deve ser contínuo, sem nenhuma fissura, né? E as paredes devem ser pintadas com tinta laváveis e resistentes a desinfetantes. O piso, ele deve possuir cantos arredondados, a fim de facilitar a sua limpeza. Aqui nós temos que dentro dessa sala do centro cirúrgico, ela é composta também por alguns móveis, equipamentos e materiais cirúrgicos. Então, quando a gente fala móveis, está relacionado ao quê? A mobiliário, né? E esses mobiliários, eles são considerados fixos e móveis. Já quando falamos em equipamentos que estão presentes na sala cirúrgica, a gente fala de quê? É aparelhagem. E esses aparelhos, eles também são definidos como fixos e móveis. E também nós temos a presença de quê? De materiais, os acessórios, né? Que muitos deles são de forma que descartáveis e estéreis. Então, aqui nós temos alguns exemplos de móveis. Móveis relacionados ao quê? Ao mobiliário. Então, nós encontramos na sala cirúrgica a mesa cirúrgica, né? A mesa cirúrgica com cabeceira, com tronco, os colchins, perneiras, né? Utilizadas dependendo do tipo de cirurgia para poder elevar as pernas do paciente, né? Suporte de braço, também utilizado nesse caso, em todo tipo de cirurgia, utilizado o suporte de braço, né? E as ombreiras. Outro tipo de móvel que nós encontramos é a mesa de inox auxiliar, né? A mesa especial de maio, né? Um suporte de soro, um suporte de hamper, que é este que mostra aqui na imagem, onde a gente utiliza para colocar a roupa os tecidos que foram utilizados no paciente, por exemplo, os campos cirúrgicos que foram utilizados para delimitar a área cirúrgica, né? O local que vai ser realizado a cirurgia. Então, após a cirurgia, a gente retira esses tecidos, esses campos cirúrgicos e colocam aqui dentro do suporte, né, de hamper. Como também o capote cirúrgico utilizado pelo o cirurgião principal e auxiliar. Também colocamos aqui dentro do suporte de hamper. Nós temos o suporte de lixo, a lixeira, né? Nós temos a escadinha, né? E bancos inox, que é esse daqui que mostram na imagem. Mais adiante, nós temos algumas imagens aqui para melhor interpretação, compreensão de como seria uma mesa cirúrgica, certo? Perceba que essa mesa ela é dividida em 3 partes, cabeça, tronco e membros inferiores, certo? Geralmente a gente consegue regular em elevar a altura dessa mesa, como também baixar através desse controle que está aqui conectado, né?
Aqui a gente já tem outra imagem com a presença de quê? Do arco, certo? Para delimitar a área da visão do paciente, impedindo que ele possa ficar visualizando todo o procedimento, certo? Então, aqui é um arco e a gente coloca nesse espaço um campo, um tecido cirúrgico para impedir a visualização do paciente ao próprio procedimento. Aqui nós temos a presença de perneiras, né? E nós estamos vendo aqui outro tipo de estrutura, né? Mas não fica muito distante da imagem anterior, só para vocês entenderem como é uma mesa cirúrgica. Aqui nós temos a mesa inox auxiliar, geralmente essa mesa é utilizada para colocar os EPIs, né? Então aqui geralmente se coloca as caixas de luva, de máscara, né? Como também algum outro equipamento que será utilizado, né, na cirurgia. Nós temos aqui a mesa especial de maio, e aí geralmente essa mesa, quem utiliza é um anestesista, ele vem com a caixa cirúrgica, com a caixa da medicação pré-anestésica, e a gente deixa aqui preparado, né, para o médico realizar a administração dessa medicação, né? Nós temos o suporte para soro e as escadinhas para auxiliar o paciente a subir na mesa cirúrgica, se posicionar na mesa cirúrgica. Quando a gente fala de aparelho, né, a gente entende que esses aparelhos, eles são equipamentos, são os aparelhos, e eles são formados pelo foco cirúrgico. Esse foco ele pode ser tanto fixo, quando ele é preso no próprio teto, como pode ser móvel. Geralmente os móveis são aqueles que nós encontramos até mesmo nas unidades básicas de saúde, onde a gente consegue deslocar de um lado para o outro. É um foco pequeno. Perdão. O eletrocautério, o bisturi elétrico, também faz parte aqui dos equipamentos. Monitores, né, de eletrocardiograma, oxímetro de pulso, termômetro e capnógrafo. Aqui a gente tem uma imagem do que seria esse foco cirúrgico. Na verdade, esse foco ele é essencial, porque ele vai jogar feixes de luz, né, no local onde será realizado o procedimento. A gente tem aqui o capnógrafo, né, e nós temos aqui a imagem sobre o bisturi elétrico ou eletrocautério. Lembrar que em outro momento eu já falei que esse dispositivo ele tem tanto a função de cortar como também de coagular, né? Aqui nós temos umas canetas, justamente as canetas que são voltadas para esse tipo de procedimento, né? No caso, uma vai cortar e a outra vai coagular. E aqui nós temos uma imagem representando o oxímetro de pulso, né? Onde nós temos aqui o nível de saturação, ou seja, o nível de oxigênio circulante no corpo, como também a frequência respiratória do paciente. Batimento cardíaco. Quando eu falo da presença do monitor, né, aqui nós temos uma imagem do monitor cardíaco, então o paciente ele fica monitorado. Geralmente esses monitores são conectados a uma abraçadeira e essa abraçadeira vai fazer a leitura. A leitura, né, da pressão arterial do paciente, né, como também a pressão arterial do paciente, como também vai fazer o nível de saturação do paciente, a presença de oxigênio circulante no corpo, né, que estão vendo aqui. E também ele vai ficar sendo responsável por fazer a medição do batimento cardíaco do paciente, certo? Então, é um equipamento extremamente útil, né, e necessário para se realizar o procedimento cirúrgico, né? Fora o traçado que ele vai estar representando. Geralmente, quem fica responsável por todos esses parâmetros e esses controles é o médico anestesista, né? Durante o procedimento cirúrgico, ele fica monitorando todos esses padrões. Seguinte, nós temos os equipamentos e acessórios. Dentre esses equipamentos e acessórios, nós temos os pontos de gases a vácuo, oxigênio, O2, né? Ar comprimido e óxido nitroso. Foi aqueles das imagens anteriores, quando eu falei para vocês
sobre a estrutura da sala cirúrgica. Mostrei para vocês essa faixa de gás. Carros para materiais, são carrinhos de apoio, né? Com materiais para se deslocar de uma sala para outra. Equipamentos específicos como fonte de luz, raio-x, né? Arco cirúrgico e aspiradores. Esses aspiradores eles são utilizados tanto para fazer a retirada da secreção de fluido sanguíneo, como outro tipo de secreções no paciente durante o procedimento. Então, vamos, por exemplo, realizado um procedimento cirúrgico e o paciente apresenta uma hemorragia. Então, às vezes, não tem como estancar com compressa ou senão com pinçamento. E aí é utilizado o aspirador para fazer justamente a limpeza de toda aquela área. Não é um material, é um dispositivo que vai sugar ali toda aquela fluidez.